E uma outra questão, as atividades têm que ser num ambiente físico minimamente adequado em termos de mobiliário e ergonomia. Obviamente, não dá em muitas situações para estar observando com todo rigor as determinações da famosa NR, acho que é 17, não é isso? Mas executar as atividades num ambiente minimamente adequado. Não dá para trabalhar deitado no sofá. Quer dizer, tem que observar essas condições aí de ambiente físico e ergonomia. E uma outra questão que eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas depois eu corrijo na hora que eu for mandar para vocês, é a questão do famoso dress code, né? O código de vestimento. Tem que dignificar o trabalho em home office. Não precisa, obviamente, botar terno e gravata, mas ponha uma vestimenta que seja digna do trabalho, né? Você pode até, obviamente, trabalhar de bermuda, etc., mas não vão trabalhar de cueca ou de pijama ou, sei lá, de roupa de chambre, né? Então, isso tem um simbolismo que a pessoa está dignificando o trabalho. E o trabalho precisa ter dignificado. O trabalho é uma coisa tão importante na vida da gente que precisa ser dignificado, né? Tem muita gente que dá um entendimento inadequado do preceito bíblico que diz que trabalha, como é que é? Ganharás o teu pão com o suor do seu rosto. Suor do rosto não significa penalidade, não significa punição. Trabalho não é punição, embora a etimologia da palavra venha de um castigo físico, não tem nada a ver. Trabalho é dignificação. Trabalho é uma das coisas mais importantes da vida da gente. Portanto, ele precisa ser dignificado também no home office. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que, apesar da intercorrência que a gente teve aí com a tecnologia, a gente conseguiu ter passado o recado que a gente queria. Então, eu devolvo para nossa querida Gabriela aí para tomar conta do pedaço aí. Muito obrigado a todos, viu? Cléo, muitíssimo obrigado. Eu assumo aqui que a apresentação tenha voltado ao normal. Todo mundo respondeu isso aqui pelo chat. Queria dizer, primeiro, que temos dezenas de perguntas, mas antes disso, a gente estava com centenas de manifestações, a sorte que metade delas se referia à questão da tela, que a gente já resolveu, mas eu vou começar aqui pelas perguntas Gabriel, que a gente recebeu. Quem está falando? É o Léo, desculpa. Oi, Léo. Pedir para o Cléo fazer o share stop, por favor. Cléo, por favor, só para de compartilhar sua tela. Para poder aparecer você, Gabi. Obrigado. Já estopei. Estou aparecendo agora? Agora sim. Então vamos lá. Obrigado, Então, só recapitulando, pessoal, eu vou começar a fazer algumas perguntas na ordem que elas chegaram, são muitas. A gente estava imaginando fazer o webinar até umas 10h50, 11 horas, estou achando que a gente vai passar um pouco, mas é por uma boa causa. Se a gente não conseguir avançar muito, pelo menos cobrir todas as perguntas, a gente se comprometeu a colher essas perguntas, direcionar aos convidados e devolver para vocês o conteúdo por e-mail também, tá bom? Podemos começar? Então, vamos lá. Uma pergunta para o Léo, na verdade. Quais as principais dificuldades que você viu nos colaboradores? É uma pergunta da Patrícia, com essa situação toda. Quais as maiores dificuldades deles? Porque a gente está falando muito das dificuldades das empresas, né? Mas o que você sentiu deles? Acho que a maior dificuldade é sempre a dúvida do que fazer nessa hora, né? Assim, a gente vive um momento muito delicado, onde qualquer palavra que a gente diga pode gerar uma grande turbulência, né? A gente tem que ter um olhar de negócio, onde o negócio não pode parar. A gente tem que ter um olhar de pessoas, onde a gente indica a mobilidade humana, ou seja, se as pessoas evitar. Então, a gente tem feito algumas ações para responder essas dúvidas. Então, seja, transparência com número. Até então, nós temos 0 casos confirmados na corporação toda. Então, deixando isso em tempo real, né, dando boletins. Quanto mais informação para a companhia, para os colaboradores, menor tem sido as dúvidas. As pessoas estão aguardando ansiosamente pelas informações do RH, né, pela comunicação interna. Entendo que quanto mais a gente se comunica com eles,
menos dúvidas eles têm, né? Óbvio, as dúvidas vão começar a crescer agora, como no meu caso do varejo, né? As dúvidas, os shoppings fechando, o que vai acontecer, nós ficaremos em férias ou não, e aí a gente está respondendo as dúvidas conforme as decisões vão acontecendo, em tempo real. Então, essas são as principais Isso é uma das perguntas para essas pessoas de loja, os funcionários estão em férias, estão em licença remunerada, como é que está sendo? Essa é uma outra pergunta. Está trabalhando caso a caso, né? Assim, a maior parte dos casos são férias coletivas. A gente está trabalhando assim, né? De forma bem on time mesmo, assim, sem nenhum tipo de precipitação, uma atitude equivocada antes da hora. A gente está acontecendo e nós estamos atendendo. Então, é complexo dizer quais são as ações todas que nós estamos tomando, né, como corporação, mas eu vejo que a tendência é seguir para um momento de férias coletivas, onde as pessoas vão ficar com descanso, né, remunerado em suas casas e aguardando os prazos do governo. Serão 15 dias, 20 dias, 30 dias. Nós vamos movimentando de acordo com essas deliberações. Gabriela, se você me permite, rapidamente, fazer uma complementação que o Leonardo tão bem colocou. Na nossa percepção de implantação de programas de teletrabalho, a grande questão de dificuldade do colaborador é falta de capacitação para o teletrabalho. E a questão da comunicação. As pessoas precisam ser capacitadas, precisam se fazer, ainda que virtualmente, um trabalho de orientação, de tirar dúvidas, e para que isso dê mais segurança para as pessoas. Ok? Ok. Então, seguindo com mais uma aqui. Vocês têm visto, particularmente para o Léo, a pergunta em função do benchmarking que ele fez, mas o Léo também. Se vocês têm visto o que as fábricas têm feito, o que as indústrias têm feito, quem tem chão de fábrica, como é que funciona? Isso é uma pergunta da Yara, complementada pela Roseli também. Como é que faz quando o chão de fábrica não pode parar? Vocês viram algo sobre isso? Vi. Muitas indústrias estão fazendo turnos alternados, onde um turno não encontre o outro. Então, assim, dividiram 2 ou 3 turnos, com um espaçamento de entre 1 e 2 horas para cada turno entrar e sair, para que haja uma higienização completa no local. Então, ou seja, para que cada turno tenha um ambiente totalmente esterilizado, higienizado para trabalhar. Então, aí, por exemplo, das 6 às 11, segundo turno da 1 às 7, o outro em outro horário. Aí esse horário de intervalo entre um e outro, entra uma equipe de limpeza, higieniza todo o local e garante, né, esterilidade naquele ambiente, reforçando, obviamente, o uso de lavagem de mãos, álcool em gel nas estações de fácil acesso, máscaras para quem tem sintomas de gripe, né, porque a gente tem que entender que existe suposto e existe suspeito de coronavírus. Então, suposto é qualquer pessoa. Qualquer um de nós pode ter. O suspeito é quem teve contato real com alguém que já teve a doença, ou que está com a doença, ou fez uma viagem para um local onde tem um índice maior de contaminação. Então, assim, suposto todo mundo é. Então, assim, nós temos que agir com muita consciência agora, mostrar isso para o colaborador, porque não é fácil explicar isso para as pessoas, mas eu tenho visto muito, principalmente na indústria, os turnos alternados, onde um turno não encontre o outro. Já vi casos também de turnos, equipes a cada 15 dias. Então, um grupo trabalha 15 dias, enquanto o outro vai trabalhar home office, e aí eles trocam de lugar. Né? Então, ficam 15 dias na empresa e 14 dias em casa. Também vi isso acontecer, já que o período de quarentena são 14 dias, então metade. E sempre pensando nas funções estratégicas, né? O que não pode parar? Pagamento de colaborador, pagamento de imposto do governo, pagamento de fornecedor. A gente tem áreas chaves que, se pararem 100%, geram grandes impactos. Então, para essas áreas, as ações que eu tenho visto é sempre, pelo menos, a divisão do trabalho com dois times trabalhando em horários alternados ou em dias alternados, para que, se por uma situação que pode acontecer de um caso acontecer, ou houver isolamento daquele grupo, o outro grupo está apto para continuar trabalhando. Então, eu tenho visto isso muito nas companhias. Posso complementar um pouquinho? Sim. Além dessas providências aí bem colocadas pelo Léo, as empresas têm se preocupado muito com a questão do refeitório.
Então, procurar espaçar as turmas de ida, as turmas e os horários ao refeitório, procurando dar até um espaço geográfico maior para as pessoas, para evitar o risco de contaminação. Além de tudo que o nosso caro Léo colocou, né, a questão de disponibilizar equipamento, coisas ligadas à higienização, isso é fundamental. Higienização dos vestiários, né, dos próprios locais de trabalho e assim por diante. Ok? Exatamente, Cléo, você falou assim, implementação de EPIs, né? Por exemplo, eu vi aqui várias empresas têm termômetro disponível para medição de temperatura das pessoas, máscaras para quem quiser usar ou quem tiver com sintomas de gripe, porque gripe todo mundo vai ter, né? Após essa situação, gripe é uma doença natural, normal, né? A gente vai continuar. Então, quem tem sintomas de gripe, mesmo que não seja suspeito ou seja suposto, pode usar a máscara, a higienização dos ambientes, os sabonetes reforçados nos banheiros. Então, vejo muita ação de prevenção, tá? Para evitar a paralisação 100% de um departamento ou de uma área. Perfeito. A gente tem várias perguntas aqui parecidas em relação ao seguinte. A Karen pergunta, o que vocês fizeram? Era uma pergunta para o Léo, mas aí já vai emendar em outra aqui para o Cléo também. O que vocês fizeram? Vocês fizeram alguma ação para dar dicas para um bom home office, ou seja, dicas para o próprio colaborador que tem em casa, para garantir a saúde mental do colaborador? Isso são várias perguntas recorrentes sobre isso, a gente tem ouvido muito isso. Isso também se liga com o que o Marcelo perguntou em relação a como é que a gente, como RH de empresa, olha para a pessoa como um ser humano que vai estar lá do outro lado na sua casa trabalhando também, aquilo também é uma novidade para ele, tem dificuldades. E aí eu vou emendar numa outra pergunta também do Marcelo, que pergunta como é que o RH pode apoiar as pessoas nas relações com as suas famílias, porque isso também é novidade para elas. E a Ana Carolina complementa dizendo que isso é um desafio, esse acordo familiar, né? Eu ia dizer um desafio não apenas do próprio colaborador, para a empresa e para a família. Eu ia dizer que eu estou trabalhando aqui com o vizinho fazendo barulho, então a gente vai ter que ter uma colaboração mútua aí, inédita, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Gabi, eu acho que é exatamente isso. É um momento muito delicado, novo para todo mundo. Eu vou, aparentemente, dizer que a gente está nesse movimento há uma semana, então tudo é muito novo. Qualquer coisa que nós estamos mandando vários comunicados com dicas desde óbvias, como separar um local específico, levantar de manhã, tomar o seu banho, colocar sua roupa, não ficar de pijama, ter um local, fazer o seu ritual de trabalho, ter um local para você fazer o seu ritual, com os acordos familiares, obviamente dito, então com criança pequena, com criança grande, com idosos, com vizinhos, então tentar fazer esses acordos que vão ser evoluídos até... É muito difícil a criança entender, né, que o pai está em casa durante o dia, ele acha que ele está lá para brincar. Se o pai, a mãe, né, então assim, não é comum, é muito mais a mãe, né, que agora todas estão no mercado de trabalho, então ver a mãe em casa é um motivo de alegria, e fazer eles entenderem, fazer os acordos. Então a gente está mandando muitas dicas de audiobooks para crianças, atividades para as crianças, atividade. Nós vamos preparar agora um comunicado para sair hoje com o que fazer na quarentena, no final de semana. Vai ter muitos shows online, então vários artistas, tem muitos cursos online, profissionais e cursos de distância, meditação online, tem muitas empresas fornecendo dicas de horas de exercício online, ou seja, a gente está consolidando tudo isso, que é tudo tão novo e está em muita abundância nesse momento. Então, a generosidade das corporações vê a liberação de canais, liberação de canais restritos, né, que eram pagos, webcasts, vídeos online no YouTube, no Instagram, no Facebook. A gente está conseguindo, olhando para isso e fazendo um filtro, né, porque não dá para divulgar tudo, mas o constante apelo de que não fique sozinho, não se sinta isolado, converse com as pessoas online. Então a gente vai sugerir que os gestores façam encontros virtuais como esse o nosso aqui, no dia do aniversário da pessoa. Então, que aqui na empresa a gente tem uma prática de cantar parabéns, etc., ter um bolo, um cartão, já que é virtual. Então, faça essa ligação, reúna a sua equipe, faça uma ligação para o time todo, cante parabéns para aquela pessoa, mostre que a distância, estar distante é diferente de estar junto.
Então, assim, dá para estar distante e estar junto ao mesmo tempo. Então, a facilidade da internet nos aproxima. Então, é isso que a gente está fazendo para as pessoas. Mostrando que tem que trabalhar, que tem que ter rotina, que tem que ter entrega. Como o Cléo brilhantemente falou, que não vai dar para controlar minuto a minuto, quanto tempo você fez de almoço, que horas você entrou, que horas você logou. Mas isso é um paradigma muito sério que a gente vai ter que quebrar. E talvez, se a gente puder olhar para essa crise e tirar alguma coisa boa dela, vai ser a quebra dessas dezenas de paradigmas que a gente tem hoje na relação de trabalho. Não é fácil e não acho que vai ser tranquilo, mas nós vamos ter que incorporar essa nova rotina no dia a dia do trabalho, do home office, essa nova modalidade, que, como eu disse, para as médias e pequenas empresas não era uma coisa comum, né? Tanto da parte comportamental quanto da parte técnica de infraestrutura, mas a gente tem olhado para isso com esse olhar. Então, as minhas respostas são essas, tanto para a parte técnica quanto para a parte humana. Então, dicas, gente. A gente está muito rico tá com abundância mesmo de coisas online grátis. Então, mostre para o seu colaborador, envie o link, facilite. Então, todo mundo tem um WhatsApp. A gente criou um grupo onde ninguém pode interagir, as pessoas só recebem informações. E é um grupo espontâneo, não é obrigatório, cada um fica o quanto quiser. Mas nesse grupo a gente manda boletins corporativos e também a gente manda dicas de saúde mental, de leitura e também de diversão, né, para os finais de semana. É um momento intenso com a família. É um sinal aí que a gente está recebendo. Será que, né, a gente estava muito ausente? É uma novidade aí para todo mundo. Quer falar alguma coisa? Vai, né? Pode falar. Então, Gabriela, eu vou sintetizar tudo o que a gente falou aí numa palavra, que é empatia. É isso que está fazendo a grande mudança aí, não só nas questões de relações de trabalho provocado por essa crise, mas em todas as relações sociais, é empatia. Então, o papel nosso, independente do cargo, é entrar no sapato de quem está trabalhando em casa. Até porque a pessoa de RH, nesse momento, deve estar trabalhando em casa também. Então, é procurar exercitar a empatia. Como é que ele está se sentindo, o que ele está precisando. E com esse exercício de empatia, nós estamos fazendo tudo aí para que as questões sejam contornadas e essa fase difícil pela qual nós estamos passando também essa questão toda seja contornada. Vou seguir aqui, tem algumas perguntas de ordem muito prática e muito interessantes. Essa daqui da Ingrid, por exemplo, ela diz que ela tem colaboradores cujas funções não permitem que eles sejam dispensados para fazer home office, né? E aí essas pessoas estão sendo encaminhadas para casa e estão criando banco de horas negativo. Só que alguns funcionários não aceitam isso e não querem ser dispensados, eles querem continuar indo. Vocês viram algo sobre isso que vocês podem dizer em relação a esses funcionários que se recusam a ir para casa? Eu vou deixar a resposta com o nosso advogado, tem uma parte legal envolvendo isso, né? Então, vou pedir esse amparo legal aí para essa decisão, para essa resposta. Ok, eu posso adicionar uma resposta aí de caráter prático também. O exercício do home office é voluntário. Precisa haver um acordo entre o colaborador e a empresa no sentido que ele tem que aceitar. A empresa não pode impor o trabalho em home office. Então, aí a saída é encontrar outras maneiras aí, questão das férias, eventualmente férias coletivas, banco de horas, quando for o caso, mas a lei proíbe que a pessoa seja enviada para teletrabalho sem que haja uma adesão voluntária. Essa é a experiência que a gente tem tido. Eu acho que o jurídico vai ter farto material para trabalhar nessas próximas semanas e meses, né? Até porque tem uma pergunta que fala exatamente o contrário. Como é que a gente lida nos casos em que o empregador não dispensa as pessoas para fazerem home office? Eles podem ser responsabilizados num eventual caso de contaminação?
Na minha maneira de ver, com certeza, quer dizer, existe um risco de saúde pública, a pessoa não ir para um ambiente de trabalho minimiza esse risco, então existe essa possibilidade. Léo, tem que tomar cuidado, e Gabi, que assim, no Brasil ainda não tem uma ordem expressa federal ou estadual sobre essa mobilidade, como tem na Itália, por exemplo. Então, por enquanto, no Brasil, é uma recomendação. E por isso é optativo pelas empresas, por enquanto, né? É uma recomendação, é opcional, ou seja, se você, que nem você pode garantir uma infraestrutura limpa, higienizada, turnos diferenciados, oferecendo uma possibilidade de trabalho que tenta garantir o mínimo da segurança desse colaborador, no Brasil ainda é permitido isso. Então, não é uma coisa tão simples de ser resolvida como está agora na Itália, que é proibido sair na rua, você vai ser preso, você vai ser multado. Aqui no Brasil, nós não estamos nessa fase. Então, é complexa essa decisão, por isso que é difícil o RH, que não tem embasamento legal para dizer completo sobre isso, mas assim, é complexa e ela é uma decisão compartilhada com o jurídico, com o comitê de saúde que a empresa acabou de estabelecer, a decisão de manter ou não uma área trabalhando. Então, assim, na minha visão, como RH, é complicada é uma decisão, uma posição única. Temos que olhar muitas frentes, inclusive a primeira delas é que no Brasil no Brasil ainda é uma recomendação a isso, não é uma lei. Então, temos que tomar esse cuidado e por isso que essa decisão é sempre on time, em tempo real. Eu estou dizendo isso agora, daqui uma hora eu posso ter mudado de opinião, de acordo com uma decisão interna, então, complicado. Tá? Cléo e Léo, especialmente aí a importância do papel do comitê de crise da organização, que é multifuncional. Sim. Todos os dias... Se apresente. Oi? Desculpa. Se apresente. Francisco, da Micropower. Veja, é importante o comitê de crise porque você junta todas as cabeças, as diversas áreas, chaves, e aí você compartilha. O jurídico está junto, o RH está junto, o TI. Nós fazemos isso diariamente, das 17 às 18 horas na empresa. E todos os dias a gente traz as notícias novas que nós estamos recebendo do mercado, do governo do Estado, da Prefeitura, do governo federal. A gente está se ajustando de acordo com o que vem de informação. E isso é dia a dia. E vai acontecer isso nas próximas 3, 4 semanas, porque nós vamos viver as mudanças nessas 3, 4 próximas semanas. Então, é importantíssimo que mantenha esse comitê de crise ativo durante todo o tempo. Sim, com certeza. Só para esclarecer, pessoal, a gente tem muitas perguntas, provavelmente a gente vai interromper daqui a pouquinho, mas como eu falei, a gente vai responder essas perguntas e mandar a resposta para todo mundo. Como disseram já aqui no próprio chat, na verdade, várias perguntas estão complementando o excelente conteúdo que vocês dois estão apresentando, são perguntas comuns a mais de um, né? A gente está, inclusive, vendo aqui, a partir dessas perguntas, a importância da gente dar sequência com outros webinars mais para frente, isso já era uma coisa planejada e agora a gente tem certeza absoluta de que esse é o caminho. Falar um pouquinho mais, talvez esclarecer um pouquinho mais a questão jurídica, a questão de saúde mental para o colaborador, a questão do funcionamento, né, da produtividade, como é que a gente acompanha isso, já que controlar não é a palavra, né, é monitorar. Então, eu acho que eu vou fazer mais umas 2 ou 3 perguntas e depois a gente vai encerrar e compartilhar esse conteúdo posteriormente, ok? Eu tenho uma outra aqui que diz o seguinte: já existe suspensão de transporte público em alguns lugares, por exemplo, no ABC, a prefeitura está suspendendo, tirando de circulação todo o transporte público para evitar justamente que as pessoas continuem circulando, etc., e para forçar de alguma maneira que as pessoas deixem de ir para algum trabalho, etc. Vocês acham viável a empresa colocar um ônibus fretado nesse caso? Qual a opinião de vocês sobre isso? Então, da minha parte, tudo depende de uma série de fatores, inclusive o fator econômico, né? Mas numa solução extrema, se esse for o caso, para as pessoas que não podem fazer home office,
Até porque o home office é a melhor solução, porque ela destransporta as pessoas, né? E não estamos falando só de transporte público, as pessoas que vão com veículo próprio também estão passando pelo estresse do trânsito, da perda de tempo de deslocamento. Então, se puder destransportar, é melhor. E, na minha maneira de ver, é uma questão até com um viés econômico, né? Quanto vai custar isso? O que é melhor fazer? Levar em conta as outras alternativas que o Léo também colocou aí, a questão de férias, banco de horas, etc., né? E pensar bem se é necessário levar essas pessoas para a fábrica ou essas soluções aí de cuidar bem do ambiente, de higienizar os lugares, etc., não pode ser uma solução que minimize os riscos, né? É da maneira que eu vejo aí. Eu acho que eu vou fechar com uma pergunta chave e filosófica para todos nós, que é a seguinte: passada a pandemia, vocês acham que o home office veio para ficar? Como dizem os nossos diretores na BRH São Paulo, esse será nosso novo normal? Na minha maneira de ver, ele já ficou antes da crise. Porque é uma coisa irreversível. Não tem o menor sentido. Estou falando fora da crise. Não tem o menor sentido uma pessoa, desde que o processo que ela execute seja elegível ao teletrabalho, não tem o menor sentido uma dona de casa que mora em Itaquera com 2 filhos gastar 5 horas no transporte, no deslocamento, para trabalhar 5 horas e meia num call center. Se ela pode fazer isso com a ajuda da tecnologia, tranquilamente, com maior produtividade, com maior disponibilidade de tempo. Então, mesmo antes dessa crise, já era uma coisa instalada. Isso veio, e as crises têm esse grande mérito de trazer aprendizado sobre vários aspectos, né, que a gente está tendo, e é bom pensar nisso. Teve o grande mérito de despertar aquelas organizações, aquelas empresas que ainda tinham restrições com relação ao teletrabalho, que tinham o mindset de dizer, não, pô, o cara trabalhar, eu tenho que estar vendo, cara. Pô, isso é coisa do século passado. Então, isso veio quebrar de vez. E é a grande, na minha maneira de ver, é um dos grandes aprendizados, fora os outros, é claro, que essa crise está trazendo para a gente. Peraí, acho que ele está no mute, né? Agora sim. Gabriela, eu concordo parcialmente com o Cléo. Eu não acho que vai ser um paradigma tão simples de ser quebrado, porque tem muita gente também, enquanto uma corporação, né, uma companhia não se adapta ao home office, tem muita gente também que não vai se adaptar ao home office. Então, tem as duas partes precisam de mudanças, né? Quando a gente fala de home office, não sei se para vocês também, mas é uma coisa assim, de liberdade, de você pode fazer as coisas, né, que é uma vida maravilhosa, mas se você não tiver rotina, disciplina, se você não tiver um bom local para trabalhar, uma boa internet para trabalhar, vira o caos ao contrário. Então, assim, eu não acho que vai ser tão simples assim, a quebra desse paradigma, acho que vai ser um avanço, e que as companhias que ainda nem pensavam ou cogitavam usar essa ferramenta vão começar a pensar, mas não acho que elas vão liberar como forma de trabalho assim que a restrição voltar. Não acho que vai ser tão simples assim. Mas eu acho que sim, é um avanço e espero que seja mais tranquilo do que eu estou imaginando, de verdade. Deixa eu fazer rapidamente uma réplica aí, com o meu querido Léo. Eu acho que tudo é uma questão de se implantar de maneira estruturada. O que nós estamos fazendo agora é uma emergência que vai ajudar e muito, mas isso deve ser matéria-prima para que as empresas depois implantem de maneira estruturada, porque implantando de maneira estruturada, cuidando das questões de tecnologia, cuidando das questões jurídicas e principalmente cuidando das pessoas, sensibilizando e capacitando as pessoas. Isso é um movimento irreversível. Quem viver, verá. Gabriela, antes de encerrar, eu ia pedir para você comentar, e só para falar que o Francisco é da Micropower,
que é nosso parceiraço aqui da BRH São Paulo, inclusive ele que viabilizou, ele e a equipe que viabilizaram a gente fazer esse webinar hoje. Então, eu queria fazer um agradecimento especial e pedir sua palavra, Francisco. Então, rapidamente, eu gostaria de compartilhar com vocês uma informação que a gente está desenvolvendo junto com a BRH, ok? Então, vamos lá. Em primeira mão. Esse slide que está aqui, todos estão vendo o slide? Sim. Esse slide fala da pessoa 5.0. Esse trabalho começou em 2018 com o RH 5.0, protagonista na transformação digital. Nós consultamos mais de 100 executivos em 11 encontros virtuais, como este, em 60 organizações. Identificamos essas 6 áreas de domínio que era do RH 5.0, nós estamos agora expandindo para a pessoa 5.0. A pessoa 5.0 ela deverá estar com o Agile Mindset incorporado no seu dia a dia, saber fazer uma boa gestão e atuar numa gestão de mudança, porque a grande mudança que está acontecendo em velocidade exponencial, agravada pelo Covid-19. A gestão dos conflitos é inevitável, porque as pessoas estão na área de conforto, querem ficar na área de conforto, não tem mais espaço para isto. É preciso operacionalizar na cultura organizacional os ajustes que são inevitáveis e adotar um ambiente favorável ao autodesenvolvimento. Obviamente, algumas pessoas não se adaptarão, como o Léo falou, e essas terão que, obviamente, ter uma outra ocupação no mercado. Então, a área de RH deverá olhar para que essas pessoas sejam encaminhadas para uma ocupação, porque trabalho para todo mundo em CLT nós não teremos mais. Então, isso é muito importante vocês saberem, tá? E para o futuro, olhando para frente, né, observe os princípios da cultura da sua empresa. Então, é importante que você alinhe essa ação com a cultura organizacional, faça uma reflexão que a vivência do teu home office vai te dar, lembrando que você vai estar aprendendo pela experiência no ambiente informal de trabalho, no modelo 70-20-10, assim como nós viveremos uma oportunidade, vivenciaremos uma oportunidade única de interação, como foi dito, muito bem dito, comunicação, estar presente, tirando dúvidas, e o acesso ao especialista. E como ação, procurar coletar e fazer a curadoria das melhores práticas, aquilo que deu certo, das lições aprendidas, aquilo que você não fez certo, mas corrigiu e deu certo, e perguntas mais frequentes. Isso tudo vai te levar a implementar um ambiente favorável de autodesenvolvimento, tá certo? Que vai permitir com que as pessoas saiam desse processo, que é curto, vamos dizer até 30 de abril, muito mais enriquecidas do que entraram. Era isso que eu queria falar. Francisco, muito obrigada pela complementação. Então, mais uma vez, agradeço a presença dos nossos convidados, ao conteúdo extremamente relevante e, mais ainda, a participação de todos com diversas perguntas que ajudaram a nos fazer pensar e, inclusive, pensar em novos conteúdos para as próximas semanas aí, porque isso vai ser um desafio de médio prazo, é o que a gente está imaginando. Por fim, mais uma vez, agradecer a Micropower e convidar vocês a conhecer um pouco mais os conteúdos da BRH São Paulo e da Sobrate. Sejam associados, lá tem muito mais conteúdo que pode nos ajudar nos desafios do RH do dia a dia. Obrigada a todos, um abraço e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.